hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Nós estamos dando sequência à trilogia sobre uma nova abordagem da saúde mental e o papo de hoje é para a gente falar sobre os impactos, desse novo texto da NR1 nos postos de serviço. E eu tenho certeza que você vai gostar muito, mas antes eu quero te convidar, se você ainda não escutou o podcast anterior, o conteúdo anterior, dá uma corrida lá, porque lá a gente começa do começo, o passo a passo, por que entrou esse assunto na NR1, por que esse assunto é importante, a questão da multa, por que foi adiado a multa, por que eu não posso adiar a aplicação do passo a passo da NR1, começar agora e não deixar para depois, enfim, tá demais, tá imperdível. Então, é um assunto que é uma continuação, já que nós estamos falando de trilogia. E para falar do tema, eu convidei novamente o Jonathan Rocha, que é o nosso especialista do assunto, para poder nos ensinar, então, sobre os impactos. Tudo bem, Jonathan? Bom falar com você mais uma vez. Oi, Karen, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz mais uma vez por estar aqui compondo essa trilogia. De fato, o assunto voltado para essa mudança da NR1, ele é muito denso, demanda muito estudo e por esse motivo essa fragmentação foi bem interessante. Realmente, o que a gente falou no primeiro episódio vale a pena ser visto, porque ele é a definição, ele é a contextualização da situação. E agora eu vou falar sobre os impactos, principalmente nos postos de combustíveis. O mercado de modo geral, mas os postos vão ser nosso foco aqui para a gente poder falar o que acontece nos postos, como é que a gente identifica esse tipo de risco. Então é bem interessante esse assunto aqui agora, tá? O episódio, além disso, ele é muito importante porque os riscos psicossociais, quando eles não são percebidos ou bem gerenciados, eles podem causar efeitos muito concretos no resultado do posto também. Então, além da questão da gestão das pessoas, que é muito importante para mim, ela é a número 1 na classificação, eu também tenho a questão que é o impacto dos resultados, que esse tipo de negligência, digamos assim, ou esse tipo de não observância dos riscos psicossociais pode causar no negócio. Então a ideia aqui é trazer exemplos reais e mostrar que, sim, cuidar disso faz diferença até na bomba de combustível. Jonathan, excelente. E para a gente introduzir aqui esse nosso conteúdo, eu queria que você começasse explicando como que a gente pode considerar esses sinais de que há riscos psicossociais num posto de serviços. Essa pergunta é muito boa, tá? Então, assim, seria mais ou menos essa identificação básica do que a gente entende como riscos psicossociais. São sinais que a gente percebe no dia a dia. São sinais que a gente percebe que alguma coisa pode não estar bem, pode não estar boa. São sintomas, igual uma gripe gera sintomas, igual um resfriado gera sintomas, igual tudo gera algum tipo de sintoma. Então, uns sintomas interessantes que a gente precisa observar, ou seja, uma das características que a gente observa quando alguma coisa está estranha, primeiro ponto é esse absenteísmo recorrente. O pessoal falta demais e muitas vezes a justificativa da falta é por questões emocionais ou mentais. Então, esse tipo de falta muito recorrente, ela é algo preocupante. Além de outros tipos de faltas, como a gente falou, assim, tem algumas doenças, tem alguns sintomas que acabam se externando de forma física, como gastrite, dor de cabeça, recorrente, cefaleia. Então, são formas do corpo expressar que tem uma coisa que não está legal, então, de repente, essas faltas constantes é algo que tem que ser observado, ou seja, não tem nenhum tipo de contaminação, não tem nenhum tipo de queda, não tem nenhum tipo de acidente, mas as pessoas começam a faltar muito do ambiente de trabalho. E muitas vezes também elas podem estar fugindo do ambiente tóxico. Elas podem estar fugindo de um gerente tóxico, de um colega que acaba gerando algum tipo de ruído com fofocas que não foi controlado pela liderança. Então, é importante observar as faltas. Outro ponto importante de ser observado é essa agressividade ou apatia quando vai atender o cliente. Então vamos lá, a pessoa foi treinada, foi orientada, foi monitorada, foi todo o processo de treinamento, inclusive os materiais do Tanque Cheio, que são muito bem feitos pela Academia Corporativa, e também os conteúdos da Academia Corporativa que são aplicados. E depois de aplicar isso tudo, você percebe que ainda tem uma agressividade no atendimento, ou uma apatia, aquele atendimento morto, sem graça e tal.
aquilo pode indicar também algum tipo de risco psicossocial. Claro que é indicativo, podem ser outros fatores, pode ser a sua seleção, a característica da seleção que não foi observada, que é uma pessoa mais comunicativa, enfim, mas se de repente a pessoa ela tinha um ímpeto interessante, tinha um trabalho interessante, começou bem e caiu, algo pode estar acontecendo do ponto de vista mental ou psicológico desse funcionário. Outro ponto é a desmotivação geral da equipe. Nada adianta, nada tá bom, eu posso pagar comissão que não vai, eu posso fazer incentivo que não vai, eu posso fazer o que for que não vai. Por que eles estão assim? O que faz as pessoas chegarem no ambiente de trabalho e ser oferecido para elas melhores condições financeiras, por exemplo, ou então uma experiência, e elas não se interessarem por isso? O que faz a pessoa, de repente, sentir vontade de sequer ir até o ambiente de trabalho? Então isso também tem que ser observado. Rotatividade também é um grande sinal sobre isso. Inclusive, uma recomendação que eu faço a todo mundo é, se possível, sempre fazer entrevistas de desligamento. É o momento que a pessoa fala tudo que ela está sentindo, a pessoa fala tudo que ela viveu naquele ambiente, porque ela está desligada, né? Ela já saiu, ela não tem amarras, ela não está presa a nenhum líder, ela não está presa a nenhum trabalho, ela saiu. Então, são pontos interessantes que a gente consegue pegar muitos feedbacks valiosos para a gente poder trabalhar a gestão. Claro, alguns são viciados, assim, alguns feedbacks não são tão relevantes, né? Mas a maioria deles sempre vai dar insights positivos para você poder trazer aquilo para melhorar a sua gestão. Outro ponto, mas também é a questão dos conflitos frequentes entre colegas ou liderança. Então, um ambiente conflituoso. Lembrando que um conflito produtivo, ou seja, uma discordância de ideias, é normal. O que é anormal são conflitos latentes, algum tipo de agressividade, não falo com fulano, não falo com Beltrano. Isso pode impactar. Pequenos acidentes que podem ser causados por falta de atenção também são pontos que você tem que observar. Por que essa distração? Por que ela está tão desatenta com um processo importante? Claro, observe os treinamentos, observe o acompanhamento, observe as fichas de permissão de trabalho, mas a questão da atenção também é algo que tem que ser levado em consideração, que pode indicar algum tipo de riscos psicossociais. Tá? Outro fator interessante também é você utilizar a verificação, de acordo com o sucesso social, de quais são os motivos do afastamento, os atestados médicos que vêm sendo recebidos. Você pode também acompanhar se tem algum tipo de doença, algum tipo de situação que acontece corriqueiramente, que pode também indicar algum tipo de adoecimento mental ou psicológico. E por fim, eu quero citar um bem interessante, que é um nome que não é muito dito, mas que a gente vai escutar com muita frequência ao falar de riscos psicossociais. O nome dele é presenteísmo. Eu falei no último podcast, no primeiro episódio, e aí guardei agora para a gente poder falar um pouco mais sobre ele. O presenteísmo, ele, diferente do absenteísmo, onde a pessoa se abstém de, ou seja, onde a pessoa falta, o presenteísmo, a pessoa está presente. No entanto, ela não está produtiva dentro da sua capacidade. Vamos dizer o seguinte, vou dar um exemplo bem claro para todo mundo. Sabe aquele dia que você não está legal? Aquele dia que você está, cansado, tenso, nervoso, agitado? Naquele dia, você, gerente, você, vendedor, por exemplo, tinha que ligar para 10 clientes para fazer uma cobrança ou até mesmo para oferecer o serviço, 10 transportadoras. Naquele dia, o que você fez? Você não estava muito bem, você chegou no seu ambiente de trabalho, ao invés de ligar para 10, você ligou para 3, ligou para 4. Ou seja, você foi até o ambiente de trabalho. Mas se estivesse bem, você teria cumprido sua missão de ligar para 10 pessoas, porque você, em 100%, você estando com sua saúde mental e física plena, você ligaria para 100, para as 10 pessoas. Mas como você está mal, como você está sentindo mal, como você está com algum tipo de situação que interfere na sua saúde mental ou psicológica, ao invés de ligar para 10, você liga para 3. Esse é o presenteísmo. A pessoa está lá, mas não está produzindo a contento. E vem um ponto importante. Por ela estar lá, a empresa está pagando. Então, no caso do afastamento, que a pessoa depois de X dias, ela passa a não contar, digamos assim, na folha de pagamento, de forma bem generalista, vamos dizer assim. Nesse caso, a pessoa está lá, mas ela não está produzindo. Então, você está pagando pelas 8 horas, ela está produzindo algo em torno de 2, 3, 4 horas de trabalho que ela faria no seu dia normal. Então, isso é muito complexo. E aí que a gente fala das oportunidades. Quando você começa a identificar esse cenário, começa a atuar nesse tipo de frente, né? Começa a trabalhar as pessoas nesse sentido.
Então gera um prejuízo muito grande esse presenteísmo. E tudo isso que eu falei aqui são sintomas. E se aparecem com frequência, essa é a hora, Karen, que o gestor tem que ligar o alerta. Ô, Jonathan, e como que tudo isso impacta no resultado dos postos de serviços? Nossa, mas em vários níveis, em várias formas, na verdade. Quando o frentista está sobrecarregado, por exemplo, mal treinado, ou trabalhando em um ambiente tóxico, ele tende a atender mal. Isso já é um problema seríssimo, ou seja, ele não consegue atender bem, ou não quer atender bem, não tem aquela vontade de fazer um bom serviço, porque está sobrecarregado, ele está desmotivado. Então, isso já é um primeiro grande problema, porque o atendimento ruim, o cliente sente, e ao sentir, ele não volta. Então, venda de produto agregado cai, venda de energy ou de produtos aditivados cai, o clima da equipe acaba desandando e aí vai cair nesse ciclo vicioso. Porque você tem uma equipe desmotivada que produz pouco, que afasta cliente, você tem menos cliente, você também vai acabar ficando mais nervoso, mais agitado. Então, gera um problema cíclico que nunca tem fim. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado com as pessoas, pensando não somente nas pessoas, claro que é o foco número 1, é pensar nas pessoas, mas também é uma forma de proteger o seu negócio. Então, eu já presenciei treinamentos que eu realizo pelo Brasil inteiro, de vendas, né, que eu faço muito capacitação de vendas no Brasil, a nível estratégico, eu já percebi que o ambiente não colabora. Não colabora. Eu tive postos, Karen, que eu trabalhei com treinamento de vendas, que não deram resultado. Não deram. E é uma coisa que me deixa revoltado, mas não deram. Eu tive um cliente, por exemplo, que o gerente tinha que cobrir a vaga de 4 frentistas que não estavam conseguindo contratar. 4 ou 5, se não me engano. Então ele não conseguia exercer a atividade de gerente dele. Ele estava exercendo a atividade de frentista, super sobrecarregado. Então, percebi nele um nível de frustração, de raiva, de ansiedade. Ele não conseguia ficar sentado na mesa um minuto porque ele tinha carro na pista, ele tinha que acelerar na pista. Então, isso é um problema, um grande problema. Além de vários outros problemas em pista que eu já observei, de comportamento agressivo do líder com a equipe, que desmotivava o pessoal. Outro ponto que eu também vejo ainda, que a gente até é estranho falar sobre isso no dia de hoje, mas é o coronelismo, né? Eu já fui em postos de combustíveis que, quando o gestor, quando o revendedor, ou quando a revendedora chega na pista, as pessoas chegam quase a tremer. Ela, de repente, para e pensa, nossa, eu não posso ficar parado, porque se me ver parado, eu vou ser mandado embora, e tem que pegar alguma coisa, e muda o comportamento. E você percebe que as pessoas ficam extremamente tensas quando a pessoa chega. Eu falo, gente, que tipo de relação que deve ter? Ou seja, o que deve acontecer quando eles não ficam assim, para parecerem tanto medo dela desse jeito? Então, e as pessoas às vezes confundem com respeito. É diferente. Eu respeito você, cara, muito. Você sabe que eu te respeito muito como profissional. Eu não teria uma quando você chega. Eu respeito, eu entendo. Eu sei que você vai chegar com algum conteúdo, uma troca muito interessante, também chega algum conteúdo, uma troca interessante. Então, é uma situação de respeito mútuo. Mas eu não tenho medo de você, você também não tem medo de mim. Quando você começa a ter medo da pessoa, tem alguma coisa estranha. E você percebe isso em alguns postos que você vai. A gestão pelo medo também, nesse caso, né? Ou seja, a pessoa acaba gerindo o posto de combustíveis pelo medo, pela força, por essa situação de mal-estar constante no ambiente. E outro ponto que eu vejo muito frequente, isso você sabe muito bem, porque tem muito treinamento seus nesse sentido, que é a ausência de feedback feito da forma correta. Então, a gente fala do feedback básico, aquele mais basicão. Você não corrige a pessoa em público. Você pode até elogiar em público, mas corrigir não. E o que eu mais vejo em pista de abastecimento é o gerente, o líder, ou alguém gritando com o frentista no posto porque tem um carro para abastecer e ele não viu, ou chamando atenção porque alguma coisa, ou até usando palavras que não deveriam ser usadas no ambiente profissional de forma alguma, xingando a pessoa, ofendendo a pessoa, ou até mesmo em feedbacks um pouco mais elaborados, como por exemplo feedback de atraso. A pessoa chegou atrasada. Eu presenciei já em sala, não era para eu estar lá, começa daí, não era para eu estar na sala naquele momento, mas ele fez questão de chamar a funcionária, no caso, para poder falar sobre isso, e ele falou que ela era muito preguiçosa porque ela chegava atrasada. Poxa, chamar ela de preguiçosa não tem nada a ver com o fato dela chegar atrasada, ou seja, é uma característica que ela não tem o que fazer sobre isso. Relatar o fato do atraso, informar por que ela estava chegando atrasada e pedir correção, o que ela pode ser feito nesse sentido,
sim a gente consegue trabalhar com feedback melhor. Então, a ausência do feedback correto também é algo que eu percebo com muita frequência em postos de combustível. Então, tem vários níveis de problema, tem várias camadas. E quanto mais camadas você vai tirando, você vai percebendo que o problema é muito mais profundo do que a gente pensa. Porque enquanto eu estou falando aqui, cara, vocês estão me escutando, e também várias pessoas do Brasil inteiro estão ouvindo o podcast Tanque Cheio, que é o maior podcast do segmento do Brasil, eu tenho certeza que alguns estão se identificando. Alguns vendedores escutaram agora e falaram assim: nossa, isso acontece no meu posto. Nossa, às vezes eu faço isso sem perceber. Nossa, meu líder faz isso. Nossa, eu vi acontecer. É algo corriqueiro no dia a dia. Então, e tudo isso, todos esses fatores são riscos a serem trabalhados. Então, além disso tudo, tem a questão da falta de acolhimento ou preparo emocional da equipe, que faz com que o pessoal percam essa confiança na liderança. Então, eles não confiam neles mesmos e também não confiam na liderança. E, Karen, o somatório disso que eu falei, tudo, vamos falar em termos financeiros, em termos de gestão, o desempenho dessa equipe despenca, e aí fica complicado. Então, a gente sai da esfera de você fazer o trabalho apenas pensando nas pessoas, mas você não fazendo, você perde desempenho de forma agressiva e acentuada. E nada que faz funciona. Você pode treinar, você pode capacitar, você pode chamar alguém para ir lá, você pode... Tudo. A não observância desses fatores faz com que nada que aconteça ali funcione bem, ou se funcionar, não é perene. Ou seja, funciona com aquele saltinho de gafanhoto, salta alto e cai, salta alto e cai. Então, isso é muito importante, tem que ser observado. Esses são os níveis que eu enxergo de deficiência que o posto tem pela observância dos riscos psicossociais. E essa sua explicação, Jonathan, ela é muito boa, necessária e importante, porque, infelizmente, muitas vezes o empresário, o gerente, o revendedor, enfim, né, o líder, ele acha que isso é uma falta de vontade, né? E enquanto isso, na verdade, é uma questão de gestão emocional ou organizacional, né? Perfeito, assim. E o pior é que, às vezes, o gestor coloca mais pressão. Então, quando ele percebe que a pessoa está desmotivada, está parada, não está com aquela placidez, aquela calma exagerada, ao invés de acolher e entender os motivos ou de investigar o motivo, ele bota mais pressão, ele cobra mais a meta, ele é mais ríspido, ele é mais exigente, ele, às vezes, muitas vezes, ele até começa a criar condições que são inadequadas. Por exemplo, de repente você percebe que a pessoa não está produzindo muito bem, mas não se preocupou com a situação emocional, psicológica dela, ou de repente aconteceu alguma coisa que você não investigou, enfim, passou batido. A pessoa fala assim: tá parada? Então tá, vou colocar para fazer limpeza de caça parador hoje, canaleta, mais isso, mais aquilo, ou seja, como uma forma punitiva. Como uma forma punitiva. Aí vai lá e faz para punir a pessoa. Eu não estou dizendo aqui, cara, a gente também não é tão inocente nesse ponto, que não tem pessoas que de fato, o pessoal usando a pista que a gente fala que usa aquele sapato de cimento, né, aquela bota de cimento arrastada, aquela bola arrastada, tem. Mas é importante investigar para saber até que ponto a responsabilidade dessa lentidão, dessa aplasia é do funcionário, e aí sim tem as medidas corretivas para isso, punitivas, enfim, tem que ser feito, e até que ponto, de repente, pode ser alguma coisa que foi gerada pelo ambiente. Um sinal muito claro é entender o seguinte: olha, se a pessoa era muito boa e ficou ruim, alguma coisa aconteceu. Ninguém arruina de um dia para o outro. A gente fala de arruinar aqui no interior de Minas, cara. Ninguém fica ruim do dia para o outro, não. Ninguém, de repente, sabe, tá bem, de repente não. Hoje ela fez tudo perfeito, amanhã parou, não fez mais nada. Quem nunca teve um funcionário assim, um trabalhador assim? Ele começa muito bem, passa 1, 2 semanas, ou 1 mês, ou 2 meses, ele cai. O que aconteceu? Ele desaprendeu? Não quer fazer mais? Por que aconteceu? Será que de repente não foi influenciado pelo clima da empresa? Será que de repente percebeu que a liderança não dá espaço para poder trabalhar? Será que não percebeu que por ele ser bom, ele é sobrecarregado e os outros ficam parados? Isso acontece demais em postos de combustíveis. Será que não percebeu que é reconhecido só quem vende, mas é reconhecido quem carrega piano? Eu vejo muitas metas, Karen, que são feitas assim: para quem vende. Quem vende ganha dinheiro. Peraí. Mas para o cara conseguir vender produto, cara, ele demora mais tempo no atendimento. Tem que ter alguém ali, que a gente fala que é o carregador de piano, que é o batedor de bico, abastecendo os carros. O cara abastece com qualidade. Talvez não tenha tanta aptidão para vendas, mas
faz sua venda ali uma vez ou outra, mas ele foca no atendimento, faz com qualidade, não tem reclamação, tem feedbacks positivos, faz o seu serviço extra, ou seja, se a demanda de limpeza de pista da semana dele, ele faz, a demanda da limpeza de cadeira da semana dele, ele faz, com primor, e não é reconhecido. Então, isso faz a pessoa falar, poxa vida, eu faço meu trabalho tão bem feito, tão legal, e só é reconhecido o cara que vende. De repente, o cara que vende, na parte operacional, ele é um fracasso, ele não faz nada, não quer saber de cumprir com suas obrigações, entende? Então, essa injustiça também causa esse desânimo, essa perda de perspectiva no local, dele, de repente, não querer dar essa energia para a pessoa. Então, a pergunta que tem que ficar para o pessoal aqui, que eu acho que é interessante, falando sobre isso, é que os líderes do seu posto, pensa bem, tanto você, gestor, o revendedor que está ouvindo esse podcast, ou você mesmo gerente, enfim, os líderes do seu posto, e os seus líderes, né, as pessoas que lideram para você, seus subordinados que têm cargo de liderança, eles estão prontos para isso? Eles sabem se comunicar da maneira adequada? Outra pergunta para se fazer, eles foram treinados para isso? Porque às vezes você acha que ele sabe, mas será que ele sabe? Será que a comunicação dele não está gerando algum dano para a sua equipe? E outra pergunta, como é que eles foram selecionados? De repente a seleção, se foi seleção pelo melhor frentista, de novo, não tem nada contra isso, mas ele demanda de você, revendedor e gestor, trazer para esse profissional mais conhecimento para desenvolver suas habilidades voltadas à liderança, comunicação, feedback que ele vai precisar usar. Então, é uma visão para dentro, do negócio e uma visão de autorresponsabilidade. Eu não tenho que buscar o problema no outro, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, o que a minha empresa está fazendo ou não está fazendo para favorecer esse cenário de agressividade, de onde cometer mais agressividade, de falta de bom atendimento, de faltas, de absenteísmo, de presenteísmo. Então, isso é muito importante. Essas perguntas, elas são que vocês façam sobre seus líderes. Aquele melhor frentista promovido, ele não pode ter as habilidades de comunicação e liderança necessárias. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que desenvolver. Então, isso é muito importante para que a gente possa fazer isso. Então, a preparação e qualificação nesse cenário da NR1, ela se tornou algo que, de fato, é essencial. Então, é importante também pensar um pouco sobre isso. Muito bom, Jonathan. Que aula, hein? Inclusive, só reforçando, né? Muitos desses materiais de capacitação de liderança, você encontra, vou falar um pouco agora da área de combustíveis, porque eu tenho acesso a algumas informações, na Academia Corporativa. Então, talvez usar os recursos que já estão à mão pode ser algo muito valioso para vocês hoje. Então, ao invés de buscar conhecimento de mercado, assim, algo assim, você pode usar o que a própria academia te fornece. Isso é material de altíssima qualidade, de bom desempenho. Então, usar mais, participar mais, engajar mais. Agora, deixou de ser algo simplesmente bom para ser algo agora necessário de ser feito. Excelente, Jonathan, que aula, né? Porque eu acho que o importante aqui do Tanque Cheio é exatamente levar esse nível de profundidade. E a gente sabe que a NR1, ela não anda sozinha, né? Então eu queria que você explicasse pra gente como que a NR17, que você já falou desde o primeiro episódio, entra nessa conversa aqui. A NR17, como é que a NR1 funciona? A NR1 é a mãe, e ela vai buscando normas para se adequar, para você poder cumprir. Então, nesse caso que a gente fala de risco psicossocial, ela vai puxar a NR17 para poder compor essa informação. Então, a NR17 ela fala de ergonomia, tá? Mas essa ergonomia, o pessoal acha que é só no sentido físico, né? Com postura, encosto para braço, posicionamento do computador, iluminação. A gente fala de iluminação, vento, umidade, temperatura. São os trabalhos que a gente faz básicos de ergonomia. Só que tem alguns fiscais que eu tenho contato, são os auditores fiscais do trabalho, que estão chamando que alguns profissionais estão fazendo hoje um trabalho chamado de cadeirologia. Ele verifica só como é que está a cadeira e pronto, fez um laudo ergonômico. Isso agora, uma avaliação ergonômica preliminar, né? O laudo é mais complexo mesmo. Mas o que vai acontecer agora? Esse documento, ele tem que abranger aspectos organizacionais. Como pausas, os turnos, jornada de trabalho, tarefas. Então, tudo isso vai abranger. E, além disso, a composição dos riscos psicossociais vão fazer parte desse estudo e, através desse estudo, ele vai integrar o PGR, ou seja, eu vou alimentar o PGR com base nas informações que eu gerei aqui na NR17, na avaliação
de ergonomia daquele empreendimento, daquela empresa. Então, é importante entender que existem riscos ergonômicos físicos e mentais. Então, o que é um físico? Você tem um colaborador seu, um trabalhador, um funcionário seu, trabalhando aí 10 horas em pé, sem pausa, sem cadeira de função, não sabe o que tem que fazer direito, não foi treinado para isso, não participou dos cursos da academia corporativa, não tem lugar para sentar, não tem um ambiente adequado para poder fazer suas refeições. Isso é um risco ergonômico e psicossocial ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando com 2 riscos. É um risco para ergonomia física e o risco para ergonomia psicossocial. Ele está sendo colocado numa situação fisicamente complexa, ficar em pé 10 horas é muito complexo, e está sendo colocado numa situação ergonômica psicossocial também complexa, porque isso causa sofrimento, causa angústia, causa dor. Então isso é muito importante ser avaliado. Essas 2 partes da norma agora têm que ser vistas juntas. Isso que a gente tem que entender. Então, o Ministério do Trabalho já orientou que as ações sejam integradas. Então, nas avaliações ergonômicas, sejam elas preliminares ou laudos técnicos, tem 2 formas de fazer. Eu posso fazer uma avaliação preliminar ou um laudo ergonômico, né, de acordo com o profissional que vai realizar, de acordo com a necessidade. Tem que levar isso em consideração. Agora tem que levar em consideração que eu tenho físico e psicossocial juntos nesse processo. Já era levado assim, tá? Por exemplo, segurança armado, plataforma marítima, isso já é feito. A avaliação psicossocial não é novidade. Por isso eu falo que não é novidade, já era feito antes. Então, um policial que anda armado o tempo inteiro, eu tenho que fazer uma avaliação sobre esses riscos da saúde mental e psicológica dele de forma muito intensa, porque é risco, bandido, e troca de tiro, e está exposto a perder sua vida a todo tempo. Então, é algo que é muito intenso para ele. Só que a gente percebe que todo o cenário de trabalhadores, ou seja, o mercado de trabalho, de modo geral, está impactado por isso. Então, tem que avaliar todo o cenário. Então, por esse motivo que a gente tem que fazer essa avaliação integral, sem exceção. Então, tem que ser avaliado esses riscos de forma conjuntas. Muito bom. E assim, Jonathan, a gente está praticamente caminhando para o encerramento do nosso episódio. Eu tenho algumas perguntas aqui ainda, mas eu queria saber se você tem algum caso prático que represente como que isso acontece mesmo no dia a dia, para facilitar aqui o nosso entendimento. Eu tenho um que me marcou muito, sabe? É um frentista que ele era excelente, vendia muito bem. Ele era muito querido pelos clientes e começou a ter crise de ansiedade. Quando foi avaliar o motivo, foi um gerente que não dava feedback, então só criticava em público, nunca reconhecia. E ele acabou sendo afastado, ou seja, essas crises dele geraram algum tipo de angústia que ele acabou se afastando. Essa angústia, né, que a gente chama de ansiedade, são as doenças mentais e emocionais. Eu posso perder um talento. Ele era fantástico, cara. Eu trabalhei com ele, treinei esse profissional, ele era muito bom. Então, ele foi perdido, porque por conta desse tratamento, por conta da forma de abordagem com ele. Já vi também equipes que tinham alto índice de rotatividade, o contrário também, né? Muita rotatividade, e depois de umas simples mudanças como pausa organizada, reuniões semanais, para poder debater, para escutar o que você tem a falar, o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode melhorar no ambiente de trabalho nosso, como é que pode ser feito de forma melhor. O ambiente melhorou e a performance subiu. Então, tenho exemplos negativos, esse foi só um que eu citei, mas também tem exemplos positivos de mudança de percepção da liderança em relação ao comportamento e à gestão da equipe. Ô, Jonathan, quando você comenta isso, dá pra gente perceber claramente que são ajustes simples, né, que podem gerar aí grandes mudanças no dia a dia do negócio. A gente não tá falando de nada gigantesco, cara, a gente tá falando de mudanças de comportamento simples, mas são uma série de mudanças. Então, um conjunto de mudanças pequenas que no final geram um grande resultado, uma grande relevância para esse profissional, para essa pessoa, para esse ser humano. Então, são pequenos gestos, pequenas atitudes e mudanças de processo que fazem com que isso melhore, tá? Então, no tempo de hoje, é essencial fazer isso ainda mais porque, vamos falar dos jovens, né? A gente vai analisar a juventude de hoje. Eles são muito bem informados, então eles sabem diferenciar o que é resiliência, né? Que é essa capacidade de suportar, de vencer, de superar desafios, de sofrimento. Então, a gente, né? Eu estou falando da minha idade, que eu sou bem mais velho, né, cara? Estou nos meus 42, já indo para 43. As pessoas da minha geração costumam chamar esses jovens de geração mimimi. Mas, na verdade, eu entendo que é uma geração que viu pai, mãe na base de
ansiolítico para ansiedade, de remédio para dormir, de conectado ao trabalho 24 horas por dia, com o telefone na mão, chegando em casa frustrado, com o olho tremendo, e decidindo que, cara, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso. Eu não quero ter que sofrer para trabalhar. Eu não quero ter que sofrer para poder entregar o melhor no ambiente de trabalho. E, sinceramente mesmo, assim, analisando, depois de estudar muito sobre isso, depois de entender bastante sobre isso, de participar de eventos, congressos, seminários, eu acho que eles estão certos em grande parte dos casos. Na minha opinião particular, eles estão certos na maioria dos casos. E a avaliação de resultados do posto tem que mudar. Então, a avaliação de perfil das pessoas de resultados tem que entender que esse tipo de profissional não vai aceitar alguns comportamentos que antes eram aceitos. Por isso que às vezes você tem tanta vaga aberta. Você tem tanta vaga aberta, talvez porque a condição de trabalho que você oferece, ou a forma de trabalho, ou a forma de reconhecimento não está adequada. Então, a pessoa não quer ir para lá. Não sente interesse em trabalhar com você. Então, isso tem que ser repensado. Então, vou dar um exemplo do meu pai, por exemplo, aqui, bem rápido. Meu pai, ele era um funcionário exemplar. Trabalhou na maior empresa ferroviária do Brasil na década de 60 e 70. Não vou citar nomes. E nessa empresa, meu pai era reconhecidamente como o fera, porque quando trabalhou na via permanente, que era quem batia prego no trigo, né, quem colocava o trigo no lugar lá, quem assentava, quem dava socorro, meu pai carregava um macaco de 200 quilos nas costas. Meu pai empurrava o vagão com as próprias mãos, ele conseguia deslocar um vagão com as mãos. Depois ele foi virar maquinista. Ele era reconhecido como fera da maquinista, que era o sonho dele ser maquinista, meu pai foi maquinista, porque meu pai trabalhava à noite, sem parar direto. Virava à noite, virava 1, 2 noites, 3 noites direto, sem problema nenhum, sem dormir, sem apagar, numa boa. Então o pessoal falava, pô, Jonathan, é o nome do meu pai, é fera. Quando foi para departamento pessoal, quando foi migrado para o departamento pessoal, porque perdeu a audição, inclusive, ele chegando lá, última missão dele antes de sair, né, de ser desligado depois de aposentado, foi mandar todos os colegas dele embora. E o pessoal olhava para a cadeia e falava assim, pô, Jonathan, por que eu? Você é amigo meu tanto tempo. Ele falava assim, não sou eu, é a empresa. Pois é, mas é você que está fazendo. Ele chegava em casa arrasado. Situação final do meu pai. Meu pai sem joelho, sem coluna, de 1 a 5, onde 1 é que escuta muito bem, 5 é surdo, meu pai é 4. E hoje vive com uma doença mental grave, que eu tenho que tomar conta, tem que ser cuidado o tempo inteiro. Aí minha pergunta, vale a pena? Então, entendo que os jovens enxergam isso, eles percebem que isso não é mais resiliência, isso é sofrimento. Então, por esse motivo, a gente tem que se preocupar de fato com a saúde física e mental da sua equipe. Verdade. E assim, né, você contando a história do seu pai faz, digamos assim, tangibiliza bem isso, né, Jonathan? Eu acho que o que a gente quer trazer muito aqui, como pauta, é o equilíbrio, né? Eu acho que nem 880, acho que precisa a gente entender que esses riscos existem, que a gente precisa cuidar desses riscos, que não dá pra gente jogar debaixo do tapete, achar que isso é mimimi, como você bem colocou. E se você não cuidar disso, seja você cuidando da equipe ou até mesmo a sua própria equipe começando a olhar, né, ter esse olhar para isso, uma hora a conta chega, né? Então, eu acho que a NR1 ela vem para apoiar, para que amanhã a gente não tenha um problema grande aí para ter que administrar. Então, realmente ter esse olhar educativo, e isso vai acabar entrando dentro da rotina dos processos, né? Assim como tantas outras coisas dos postos, né? E vai chegar uma hora que talvez algo que a revenda pode achar, poxa, como é que eu vou olhar isso, essa questão psicológica? Daqui a pouco vai perceber que é possível, porque se não fosse possível não estava entrando dentro de uma legislação. E que ao mesmo tempo é um assunto realmente muito importante, e foi muito interessante você trazer todos esses pontos de impacto, né, para o negócio, e a gente entender que vai muito além, né? Você trouxe aqui muitos insights sobre isso, principalmente a questão do resultado, da rentabilidade, da produtividade, da equipe, do posto, né, do impacto disso realmente para o negócio, e um negócio que a gente precisa cada vez se destacar
já que a gente trabalha com um produto que realmente varejo é detalhes, o nosso negócio ele tem uma margem muito pequena, né? E cada vez mais a gente está na disputa aí por diferenciais. Então, realmente, isso não é só uma questão só de saúde, que claro, né, a gente está tratando aqui como uma questão de saúde mental, mas como que essa questão da saúde mental impacta também na sustentabilidade do negócio, né? Então, quero agradecer a você aí mais uma vez por esse conteúdo, por esse podcast, né? E a gente segue aqui com a trilogia, né? Tem mais um. Vamos pra cima. É importante, né? A mensagem que ficou foi bem interessante que você falou agora, que a gente não pode ignorar mesmo, tá? Quem ignora vai perder gente boa, vai perder cliente, vai perder dinheiro. E quem entender e aplicar vai criar um posto bem mais saudável e lucrativo. No próximo episódio vai falar um pouco mais sobre NR1, estou ansioso para chegar lá. E obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos ouviram, que nos assistiram. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, Karen. Forte abraço, até daqui a pouco. Eu que agradeço, Jonathan. Bom, pessoal, falo com você agora. Espero que vocês estejam curtindo essa trilogia que a gente preparou com muito carinho para vocês. A primeira, só resgatando, a gente falou o que mudou, quais foram os principais pontos, né, desse novo texto da NR1, o que muda nessa legislação. E agora a gente traz uma coisa mais afunilada, né, mais específica, voltada para o nosso negócio, quais são os impactos e como que você, revendedor, revendedora, pode começar a ficar atento em relação a esses impactos. E o próximo, só semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.